É dia dos namorados e eu te faço uma pergunta profunda e que pode doer. Amar também é deixar ir? Amar é saber dar adeus? Amar é saber o momento do fim? Amar é deixar voar? Essa frase faz sentido pra você? O vídeo é sobre isso, vamos discutir um pouquinho aí sobre Renato Augusto. Eu amo ele, você ama ele, mas tá na hora de deixar ele partir? Dói muito falar sobre isso, mas pode vir a vinheta. Pois é, meus amigos, Renato Augusto aí no último jogo deixou o Corinthians na mão novamente, sentiu ali uma dorzinha na panturrilha logo no início, com menos ali de 25, 20 minutos de jogo, acabou deixando o campo de novo, seu 16º jogo na temporada, o Corinthians por sua vez fez 32, ou seja, uma matemática simples, ele jogou exatamente a metade dos jogos do Corinthians no ano, e isso contando jogos como esse, né? Que ele jogou poucos minutos e saiu sentindo, jogos como os que ele entrou no final porque estava sendo preservado, jogos que ele saiu antes porque não aguenta mais jogar 90 minutos. Enfim, da qualidade do Renato todos sabemos, mas fica esse ponto de interrogação. Eu particularmente sempre tive muito receio de colocar o Renato nessa barca de jogadores experientes, que todo mundo tá com desejo de ver fora do Corinthians, né, de encerrar alguns ciclos, mas fica cada vez mais difícil, né? Fica cada vez mais difícil falar racionalmente que o Renato merece uma renovação de contrato no Corinthians. Ok, entendo quem ainda esteja 100% com ele, vamos renovar, porque é craque. O Renato é craque. No Brasil, principalmente, ele sobra demais. E quando ele jogar, vai fazer diferença. Então, de repente, se ele jogar um jogo por mês, o Corinthians vai vencer esse jogo, provavelmente. Mas ele já tá numa fase que até isso vai virando um pouco, né? Os últimos jogos dele, por exemplo, já não foram tão bons. Ele volta contra o Atlético, acho que parte importante naquela classificação. Mas os jogos seguintes já dá pra ver que ele tá baleado, né? E fica sempre essa sensação, né? O Renato não tá 100%. Ou ele tá voltando de lesão, ou ele acabou de, né? Ou ele se lesionou e saiu de jogo. Então fica sempre esse, né? Nunca ele tá no auge, na plena forma, parece, e já não sei mais o que fazer. O rodízio talvez, mas como trabalhar um time, né? Como montar um Corinthians que conta com o Renato apenas no rodízio, né? Como você treina um time com o Renato e um time sem. É um impacto muito grande, né? A tal da dependência do Renato ainda serve como muleta, né? Nesses casos, porque, pô, a gente, de repente, o Corinthians treina todo dia com o Renato, mas ele não pode jogar a cada 3 jogos. Aí, a cada 3 jogos a gente vai perder porque o Renato faz diferença. Então, até esse discurso já incomoda um pouquinho, né? Então a gente começa a se perguntar o quanto vale a pena manter o Renato. O Renato tem contrato até o final do ano, assim como outros jogadores experientes. E aí, já se quiser deixar aí nos comentários, além de deixar o seu like, né? Aproveita que tá no meio do vídeo aí, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal. O Renato faz parte da barca, que tem Gil, que ninguém quer renovar, que tem o Fábio Santos, que deve se aposentar, que tem um Juliano também, que acho que não fez por merecer uma renovação. E o Renato Augusto, hein, cara, é uma situação muito complexa, tô trazendo aí pra conversar. Confesso que não sei se esse vídeo vai ter uma conclusão, acho que é muito mais um bate-papo com vocês pra saber o que vocês pensam. E trazer alguns pontos, né, acho que esse número de que ele jogou metade dos jogos é bem simbólico, e a gente sempre fica nessa, pô, e com o Renato o que seria, né? Entendo que nessa temporada, até mais do que em outros momentos, o Corinthians sem Renato e com o Renato é muito parecido. É um nada, né? É um nada que o Renato às vezes dá um brilho ali, consegue tirar algo da cartola. Mas não dá pra dizer que, pô, o Renato hoje é a cereja que falta no bolo do Corinthians. O Corinthians joga ali, só falta o Renato. Se ele jogar, a gente ganha. Já senti isso. Hoje não. Hoje eu acho que a gente precisa de muito mais coisa, né? Então, a partir disso, a partir do momento que não é só essa peça da engrenagem que falta a engrenagem inteira, não sei se vale a pena insistir tanto no Renato Augusto. É muito triste ver, né, que o Renato Augusto não consegue essa sequência de jogos. Talvez eu esteja sendo aqui um pouco emocionado também, ele volte aí no próximo jogo, né? São 10 dias de intervalo até uma partida aí, é capaz dele voltar a engrenar uma sequência. Mas é sempre essa sensação, né? Essa sensação de, pô, será que a gente pode contar com o Renato? Tá chegando a hora do mata-mata da Libertadores, tá chegando a hora do mata-mata da Copa do Brasil. Como será que o Renato vai estar? E esse é o ponto, né? Já não basta mais pensar se o Renato não vai estar machucado. A gente tem que estar pensando, será que o Renato vai estar perto do 100%? Porque às vezes, como no último jogo, ele não tá machucado, mas não tá rendendo, né? Os últimos 3 jogos, 2 jogos do Renato aí dá pra ver
é uma lentidão, dá pra ver um esforço ali muito grande do Renato pra jogar. O Renato não gosta de ser esse camisa 10 que fica perto dos atacantes só pra pifar e participa pouco do jogo. O Renato gosta de participar, o Renato gosta de ir lá buscar a bola lá atrás. Então parece que a cada lesão ele vai perdendo um pouco esse poder, vai perdendo um pouco essa capacidade. E obviamente vai perdendo um pouco da magia, um pouco da influência, né? É claro que uma hora ou outra ele vai tirar uma assistência da Cartola, vai tirar uma chapada na gaveta da Cartola. Mas você vai perdendo o melhor do Renato e está com 35, ano que vem vai estar mais velho, ano que vem pode ter mais lesões. Então isso faz muito pensar se não é hora de aceitar, enfim, talvez os caminhos tenham que se separar nesse momento. É um pouco a vibe do Paulinho também, que é um cara que a gente sabe que pode agregar, que é um jogadoraço de bola, jogou muita bola no Corinthians, mas as condições do Paulinho, a gente olhando para o futuro, me parecem negativas, né? Então, talvez a gente já tenha que virar um pouco essa chave da busca eterna por um substituto para o Renato e aceitar que talvez temos que buscar um novo Renato, temos que buscar um titular. E aí, nesse cenário, o Renato pode ser, quem sabe, uma reserva. Você tem um Renato Augusto no banco para entrar jogo ou outro, é interessante. Mas aí você tem que ver quanto vale a pena em termos de salário, quanto vale a pena em termos do Renato querer esse papel, né? Mas tá cada vez mais claro que o substituto do Renato Augusto vai jogar mais que o Renato esse ano. O substituto do Renato Augusto vai jogar mais que o Renato ano que vem, se o Renato ainda tiver. Então é muito difícil montar um Corinthians titular com o Renato, né, com o Renato ali como esse cérebro, com o Renato como principal jogador, porque geralmente a gente vai acabar não contando com ele. Então dói muito dizer, mas aquela listinha dos jogadores tem que sair: Juliano, Fábio Santos, Gil, o Paulinho. Essa listinha vai pra mim ganhando um outro nome aí, que é o Renato Augusto. E de novo, né, com muita dor no coração, com muita tristeza. Até porque eu imagino que quem sabe se ele sair para um outro time brasileiro, não sei qual seria o rumo do Renato, se ele se aposenta ou não. Mas capaz de a gente ver ele brilhando em alguns momentos aí da temporada e vai bater uma saudade forte. Mas talvez aí o momento do Corinthians peça essa reformulação, incluindo nomes como Renato Augusto, que a gente sabe que pode oferecer, mas não está conseguindo oferecer. Então, enfim. Mais um vídeo pra gente ficar, né, viajando, conversando. Eu não é uma live que eu consigo ler o que vocês estão falando agora, mas eu quero ver os comentários de vocês no final do vídeo aí, pra ver o que vocês pensam, se eu não tô muito emocionado, se eu não tô no calor do momento, ou se de fato pra vocês o Renato já está figurando essa lista de jogadores mais experientes que podem sair e que não devem renovar. Certo? Vale a pena manter o Renato? A genialidade vale esse preço? Vale a pena segurar, renovar contrato? Não sei se renovaria por 1 ano ou só por 2. Enfim, é uma balança difícil, porque a genialidade do Renato pesa muito. Joga lá embaixo essa balança. E aí a gente vai botando os contras do outro lado e ver se equilibra ou se não equilibra, ou se o contra pesa um pouco mais até do que essa grande genialidade que é do Renato Augusto. Mas enfim, mais um vídeo, quase que um vídeo triste, né? Um vídeo de desabafo aí que depois dele sentir ali a panturrilha no último jogo, eu tenho pensado muito nisso, tipo, será que é hora de aceitar que não vai mais ter Renato? Não adianta ficar dependendo, esperando, torcendo, contando com o Renato, porque, enfim, tá difícil a vida pra ele ali. Até tem uma imagem do último jogo, né, que flagra ele, supostamente, ele falando não dá mais, parça, pro Fábio Santos. Então, 35 anos também, acho que... Enfim, vamos esperar pra ver o que vai acontecer com o Renato Augusto. É um cara que respeita muito o Corinthians, eu respeito muito o Renato, sou apaixonado por ele, e é um gênio da bola, mas o corpo vai pedindo, a idade vai pesando. O Renato é um cara que lá atrás, quando era mais novo, já sentia muito, né? O corpo dele já puniu muito ele na carreira. E a idade vai passando, as coisas vão ficando mais difíceis ainda. Certo? Deixa nos comentários o que você pensa. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Tem live todo dia aí, 10 e 18 horas. E tem vídeos também pra gente conversar, noticiar e debater. Beleza? Deixa os comentários, não esquece. Segue a gente também em todas as redes sociais, estão na descrição aí. É nóis. E vai Corinthians, né? Vai Corinthians, o momento é difícil. Enfim, tamo junto.